Olá, minha filha, meu filho, você que acompanha a nossa página, as nossas mídias, as nossas redes sociais, seja muito bem-vindo. Andei um tempinho afastado, mas estou eu aqui de volta. Você que não me conhece, vou me apresentar. Sou conhecido como Mentor Carlos ou Pai Carlos, 34 anos, dirigente ou pai de santo da nossa casa e levando a você uma Umbanda de uma forma mais simples para que você possa entender. Hoje eu vou falar sobre linhas, as diferenças dentro da Umbanda. Porque a gente tem que entender que a Umbanda, ela tem uma camada, ela é amplificada. E cada casa escolhe a linha, a forma que vai trabalhar. Eu, como dirigente espiritual, jamais vou poder segregar ou diminuir um irmão ou uma irmã pela forma que ela trabalha. Mas muitas pessoas que estão dentro da Umbanda, por não terem esse conhecimento e até mesmo um pouco de trato, de saber lidar com a situação, ou procurar estudar, procurar entender, e muitas das vezes a visão de pensar que a Umbanda é sua, mas aí quem fala nesse momento é o ego, não o sacerdote, porque quando você é um dirigente espiritual, você está atrás do púlpito, você está atrás do altar ou à frente do altar, para lembrar que nós trabalhamos para o sagrado, não para levantar guerras, confusões, dúvidas ou intrigas. Você que está dentro da Umbanda e que você, de repente, você vê um suposto dirigente espiritual, uma suposta dirigente espiritual, alguém que diz ter um conhecimento e coloca o sagrado como um escudo ou uma lança para segregar ou colocar as suas opiniões sobre uma casa, um dirigente espiritual, uma mãe de santo, um pai de santo, tome muito cuidado. Essa pessoa só está refletindo o veneno que tem no seu coração e na sua alma. Porque a gente tem que entender o seguinte, vamos lá, é muito simples como entender como funcionam as linhas. Existe o médico, dentro da medicina, o clínico geral, o cirurgião, o neurologista, o psicólogo, o psiquiatra e assim vai. Cada um deles estudou dentro da sua área para ser um especialista. Porém, o nome que abrange todos é medicina. É a mesma forma. Hoje você vai entender que dentro da Umbanda existem vários caminhos, várias vertentes que trabalham essa energia benéfica. Quando a gente fala Umbanda, e vamos numa forma bem simples para você entender, nós estamos falando de uma força, de uma energia que abrange todo o cosmos, todo o universo, tudo que vem do metafísico para o físico, para beneficiar aqueles que estão dentro desse físico e que somos nós. Umbanda não tem corrente, Umbanda não tem amarras, Umbanda não existem donos da verdade. Somos dirigentes que aprendemos com o tempo e com os nossos ancestrais que podemos dividir e levar o conhecimento, a energia e aprimorar aqueles que realmente querem fazer parte. Mas muitos elevam à frente o seu egoísmo, o seu pensamento, que muitas das vezes é um pensamento impuro, e tentam misturar com a Umbanda. Só que é como a água e o azeite, não se mistura. Bom, hoje eu vou explicar um pouco para vocês sobre as linhas dentro da Umbanda.
Hoje vamos falar sobre algumas linhas dentro da Umbanda. A primeira, a linha das almas. Essa linha, ela é composta por espíritos desencarnados, em sua maioria idosos, que agem como conselheiros e orientadores espirituais. São entidades sábios, experientes, que trazem mensagens de luz, conselhos sobre curas, sobre o emocional, sobre a vivência entre outras pessoas. A segunda linha, vamos falar sobre a linha dos caboclos. Os caboclos são entidades indígenas ou relacionados à cultura dos povos nativos brasileiros. Trazem a sabedoria, a força da terra, a força da cura através da conexão com a natureza, a energia, os elementos. Quando eu falo isso, eu estou falando sobre as folhas, sobre as raízes, sobre a própria chuva, os rios, os mares, podendo atuar como guias espirituais, aqueles que estão sempre dentro do terreiro para orientar, para dar uma palavra amiga, para fazer a limpeza da matéria e curar muitas das vezes problemas emocionais. A terceira linha, vamos falar sobre a linha dos pretos velhos. São entidades que representam espíritos africanos, afrodescendentes, que foram escravizados no Brasil. São conhecidos por sua humanidade, a sua paciência, a grande sabedoria, a sabedoria conquistada por tudo que passaram ao longo da sua vida. Muitos deles, apesar de você ter e ver uma maneira simples em se apresentar nos terreiros, mas tiveram na sua vida, e quando jovem, quando ainda na mãe África, no país África, eram descendentes da nobreza. E tudo mudou com a escravidão. E por isso tem uma camada de experiências, principalmente sobre o sentimento do próximo, como agir com o sentimento do próximo, saber o que é bom e o que pode ser ruim, e alertar aquele que vai à frente deles. Eles têm um conhecimento também sobre orações vastos, sobre preces, sobre as ervas, o benzer e o desejar boas energias e boas influências àquele que está à sua frente. Na quarta linha, nós vamos falar sobre as crianças. São entidades, como já se diz, a entidade das crianças, dos hereis, entidades infantis, com características joviais, que trazem a alegria, a pureza, a inocência. Atuam como protetores e guias espirituais, trazendo ensinamentos também de cura, mas tem uma característica própria. Sempre são muito espontâneos e muito verdadeiros, geralmente voltados para trabalhos de harmonia familiar, proteção das crianças e equilíbrio emocional dos adultos. A linha dos nossos guardiões, Exus. Quando eu falo dessa linha, eu estou falando de Exus que atuam dentro da Umbanda. São entidades que possuem uma energia mais agitada, atuam no intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. O que eu quero dizer com isso? Eles acabam fazendo meio de campo. Como eles são muito próximos do físico, eles conhecem muito bem a dor, os sentimentos, as tristezas, as raivas, a incompreensão e muitas das vezes até a ingratidão do ser humano. Então, por isso, eles acabam sendo entidades que trabalham muito bem em aconselhar, prevenir, identificar. Muitas das vezes você vai a um terreiro e você tem 1000 dúvidas e não sabe o porquê tem tantas dúvidas, o que originou essas dúvidas. O Exu vai te mostrar a fenda, da onde está vindo essas energias ruins. E muitas das vezes ele vai colocar um espelho na sua frente, para que você possa enxergar e entender
você mesmo, e saber que o seu inimigo não é outra pessoa, mas talvez você mesmo seja o seu inimigo. Talvez você mesmo esteja trabalhando inconscientemente para que as suas conquistas nunca cheguem, as suas vitórias nunca cheguem. E aí você fica botando a culpa no seu vizinho, no seu parente, na tua sogra, no teu sogro, em todo mundo, menos em você. Só que Exu não permite isso, porque Exu conhece muito bem o que é certo e o que é errado. Eu falei 5 linhas para vocês, eu indiquei 5 linhas, mas a gente está no vídeo e é muito curto para a gente falar todas as linhas, todas as energias que acabam atuando dentro da Umbanda. Mas existem outras linhas importantíssimas dentro da Umbanda, como a linha dos marinheiros, a linha dos boiadeiros, a linha dos baianos, a linha dos próprios orixás e muitas outras que podem variar conforme a região, a tradição e o terreiro que lá está situado. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país muito grande. Norte tem uma cultura, tem um conhecimento e influencia os terreiros que lá estão. O sul, da mesma forma, o sudeste, da mesma forma. Então é por isso que a gente tem que entender que eu sou um pai de santo que venho do Brasil, o meu cunho, a minha origem, a minha ancestralidade é do norte, tá? Onde existe pena e maracá. A minha casa é uma casa de pena e maracá, encantaria. Eu não posso influenciar numa casa que existem outros trabalhos, ou muito menos julgar uma casa que trabalha de forma diferente. Mas o que mais a gente vai ver hoje em dia são dirigentes espirituais se colocando no papel de entidades e divindades, julgando pessoas. Tá? O que eu acho engraçado, que muitas das vezes essas pessoas não têm nem 5 anos, nem 3 anos de Umbanda, tá? Passaram de uma casa para outra. Por que isso fragiliza um pouco o conhecimento desta pessoa? Cada casa tem um ensinamento, uma ancestralidade. Então essa pessoa que ficou de casa em casa é como se fosse uma colcha de retalhos. Você precisa estar dentro de uma casa para poder entender, para poder ter a compreensão, para você poder entender também qual é a tua energia e como você vai trabalhar perante ou à frente de uma casa, junto com o Pai de Santo, ou se for o destino, se estiver escrito pelos orixás, pelos guias de você ter a sua casa. Eu sempre ensino e eu sempre coloco que o Pai de Santo, a Mãe de Santo, no início, é um médium como se fosse uma sala onde existem estantes vazias e precisam ser colocadas os livros em ordem, para que você entenda o que é a sua ancestralidade. Agora veja só, como é que pode uma pessoa que tem na sua estante um conhecimento, depois um outro conhecimento, tudo pela metade, depois mais um outro conhecimento, ela nunca concluiu um conhecimento total? Para você ser um profissional, um técnico, você tem que entrar dentro de uma faculdade, fora toda a sua escolaridade, e aprender no primeiro ano, no segundo, no terceiro, muitas das vezes até 4º, 5º, 6º e 7º ano, para você poder dizer que é aquele profissional. E fora as especializações. Não é muito diferente dentro da religião. Você pode ver o próprio padre, o próprio pastor. São dirigentes espirituais que tiveram todo um conhecimento e um estudo para estar à frente de uma religião, levando ali a palavra.
não é diferente dentro da Umbanda. Não é porque você tem a energia, você é um médium, e isso não vai a ser apagado da tua pessoa, do teu DNA espiritual, mas sem conhecimento você não pode praticar. Você bota em risco até pessoas que vão te procurar, e tudo leva um tempo. E para você entender sobre essas linhas, essas vertentes e saber como você vai atuar, porque você entendeu a tua ancestralidade e a tua ancestralidade vai passar a forma e a linha que você vai trabalhar, você precisa estar dentro da casa. É por isso que a gente vê tanto pai de santo, supostos, mãe de santo, praticantes ignorantes, porque isso é uma ignorância, eu sei que é uma palavra pesada, mas que ficam julgando, apontando. Quem aponta, quem julga uma casa sem conhecer, não acredita no sagrado, porque o sagrado não julga, por mais que aquela casa, aquela pessoa esteja errada. Para você colocar o seu ego para fora e querer diminuir. E quando alguém faz isso, você tem que entender quais são os sentimentos ou os propósitos que estão por trás dessa pessoa para ela ter este comportamento. Então a gente tem que entender que é fundamental entender que existem linhas, existem formas que representam e diz quem é aquela casa e aquele dirigente espiritual. É a viga daquela casa. Bom, que Pai Oxalá abençoe a todos vocês. Espero que tenham compreendido um pouco mais sobre linhas e a forma de atuar e pensar dentro ou à frente de uma casa. Qualquer dúvida pode deixar o seu comentário, que eu vou responder com o maior prazer. E é como eu sempre digo, o primeiro passo é você quem dá, o segundo daremos juntos. Um forte abraço e obrigado a todos. Gostou do nosso conteúdo? Não esqueça de deixar o seu ok, o seu like e compartilhe. Obrigado, gratidão a todos.